Este é o programa Cidade de Leitores, falando hoje sobre o diálogo entre diferentes expressões artísticas. Nossa convidada é Vera Folém, autora do livro Narrativas Migrantes, Literatura, Roteiro e Cinema. Vera, o mercado editorial vem intensificando o lançamento de roteiros desde meados de 1990, não é? Por aí. Na mesma medida, tem crescido o prestígio do escritor de roteiro, do autor de roteiros? Olha, no meio acadêmico, não. A área de letras sempre fica reticente quando a gente fala que o roteirista, que o trabalho de roteiro pode ser um trabalho de arte, um trabalho literário, né? Uma das questões que são colocadas em relação ao roteiro, para dizer que o roteiro não poderia ser arte, não tem nada a ver com arte, é a efemeridade. Por exemplo, Jean-Claude Carrière, ele diz: o roteiro não é arte porque ele é uma peça provisória. A obra é o filme. Então, e depois ele é toda hora mudado no processo de construção do filme. E quando o filme está pronto, o destino do roteiro é a lata de lixo. Só que não é, porque os roteiros estão sendo publicados. E o fato do roteiro ser mudado, reescrito, transformado no processo do filme, hoje isso acontece com a literatura, né? Você vê, o Paulo Lins escreveu Cidade de Deus. Era um livro de 600 páginas. Depois que o filme fez sucesso, na edição seguinte do Cidade de Deus, a edição veio não só com uma capa que tinha os atores do filme encarnando os personagens, como o Paulo Lins diminuiu quase 300 páginas do livro dele. E ficou muito bom. Ficou ele bem melhor, quer dizer, reescreveu o romance. Isso, o por romance. Conta da adaptação. Exatamente. Né, do romance para o cinema. Você conta uma história que eu acho emblemática dessa conversa, desse diálogo, no seu livro, que é o caso do romance O Invasor, do Marçal Aquino. Né? Relembra pra gente o que aconteceu ali. O Marçal Aquino comentou com Beto Brant que estava escrevendo um livro com o tema tal, que era o tema do invasor. Mas ele estava no início da escrita do romance. E aí o Beto Brant disse: eu quero fazer um filme desse livro. E aí o Marçal Aquino disse: mas eu ainda não terminei o livro. Mas aí o Beto Brant disse: não tem problema. A gente pega a ideia que você tinha para escrever um romance e já faz o filme. Aí o que aconteceu? O filme foi para as telas, fez um sucesso tremendo, e o Marçal Aquino disse: agora eu não tenho mais estímulo. Me sinto completamente desestimulado para acabar de escrever o romance. Aí o Beto Brant ficou com remorso, disse: não, vamos fazer uma edição bonita com as fotos do filme para incentivar o Marçal a terminar o livro. Ele terminou. Marçal Aquino nasceu em Amparo, no interior paulista, em 1958. Trabalhou como revisor, repórter policial e redator de jornais. Na literatura, publicou, entre outros, o livro de contos O Amor e Outros Objetos Pontiagudos, vencedor do Prêmio Jabuti de 2000. Foi roteirista de diversos filmes, entre eles Ação entre Amigos, Os Matadores, O Invasor, Crime Delicado e Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, do diretor Beto Brant. Para o cineasta Heitor Dália, Aquino roteirizou Nina e O Cheiro do Ralo, este último baseado no romance homônimo de Lourenço Mutarelli. Marçal Aquino também escreve ficção juvenil, com destaque para A Turma da Rua 15, feito para a coleção Vagalume e que tem versão filmada por Alexandre Cruz. Agora, no caso do roteiro original, o processo é muito parecido com da escritura de um romance. É toda a briga do Arriaga, né, que é o roteirista do Inhárrito, de Babel, de Amores Perros, né? O Arriaga diz: para mim, roteiro é literatura. Eu tenho o mesmo cuidado, o mesmo trabalho quando eu escrevo um roteiro e quando eu escrevo os meus romances e os meus contos. E por isso ele quis dividir a autoria dos filmes com o diretor, com Inhárrito. E aí deu uma briga e a parceria se desfez. Se desfez. Né? Agora,
no final do século XX, essas fronteiras tão sonhadas lá, essa diluição de fronteiras tão sonhada lá pelas vanguardas históricas, já estão bem diluídas. Não é isso? E que o mesmo acontece entre a alta cultura e a cultura de massa. É um ponto que você coloca aqui. E eu queria saber se você acha isso bom para a cultura? Pois O é. desenvolvimento da cultura, a gente cresce com isso? Quando a escrita surgiu, né, o Platão condena, né, a invenção da escrita, dizendo que, a partir daí, o homem ia perder a memória, porque ele ia transferir para o papel, né, a memória da cultura, do seu passado. Então, a escrita é uma transformação vista ali pelo mito do Fédero como uma coisa negativa. Quando a imprensa avança e se aperfeiçoa, os jornais, maior número de jornais circulando, alfabetização em massa, também alguém disse, nossa, mas isso pode ser um grande mal, porque, veja, essa expansão dos folhetins, isso vai acabar matando a literatura, os industriais da cultura vão absorver o campo da arte, né? Quer dizer, também se teve medo dessa expansão, dessa diluição também de fronteiras, né? E hoje nós estamos vivendo uma revolução no campo da cultura, pelo menos do ponto de vista dos parâmetros da modernidade. Se eu me fecho nesses parâmetros da modernidade, eu vou dizer que é mal. Só que eu não sei se é essa a postura que a gente tem que ter, né? Para não repetir o Platão em relação à escrita. E os críticos... perfeitamente, né? Porque a novidade sempre ameaça. Sempre isso, assusta. Né? Assusta, sempre ameaça. assusta. E dá para vislumbrar qual será o futuro desse diálogo que você trata aqui tão bem nesse livro, Narrativas Migrantes? O diálogo entre literatura e cinema. Eu acho que é cada vez mais parceria, né? É escritor e diretor trabalhando juntos, ao mesmo tempo, né? Quer dizer, é isso que eu disse, a velocidade, né? Nem sei mais se a gente pode falar de adaptação no sentido que se usava, né, corriqueiro. Porque, na verdade, você tem trabalhos de equipe, trabalhos conjuntos, a parceria do escritor, o escritor cada vez mais dentro do estúdio, acompanhando a adaptação de um livro que ele acabou de escrever ou nem terminou, como no caso do Aquino. Eu acho que o caminho é esse. Vera Folem, muito obrigada pela entrevista. E o programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.